Bom dia, meu povo, gente boa. Eu quero falar aqui com vocês rapidinho sobre esta lei que o Trump está usando de forma ilegal, ilegítima, imprópria, inadequada para sancionar ministros do Supremo Tribunal Federal com a intenção de livrar das sanções previstas em lei o golpista mor da nação, o Bolsonaro. Quero trazer aqui a você uma explicação bem detalhada do porquê que um crime de tentativa de golpe de Estado não deve ficar impune. Por que que isso é tão grave? Por que que não pode haver impunidade? As medidas tomadas contra ministro do Supremo Tribunal não vai dar boa. E eu vou explicar para você por que que vai dar ruim. E esta iniciativa criminosa que partiu da cabeça doentia do Bolsonaro, que colocou seu filho na linha de frente, que expôs o seu filho, que acabou com o futuro do seu filho. Pense o que Bolsonaro poderia fazer com você se ele coloca o próprio filho nessas condições. Porque Eduardo Bolsonaro acabou. Não, a justiça brasileira não vai recuar. E eu vou te explicar por quê. Eu vou te explicar por que uma tentativa de golpe é um crime inaceitável. Eu vou explicar para você o Estado, os seus freios e contrapesos e o que as leis representam enquanto proteção da população contra este Estado poderoso, esse ente armado e que detém o monopólio da violência. O Estado pode esmagá-lo e é contido por leis. Quando o Estado é violado por golpe, ele deixa de estar sujeito a estas leis que contêm este Estado, esse ente poderoso que pode nos esmagar. Então entenda por que golpista tem que ser punido com a maior seriedade e severidade. Fica até o final, por gentileza, faz isso para que esse vídeo chegue às pessoas, porque existe muita desinformação por aí. E esse trabalho que eu faço é um trabalho de tentar despertar as pessoas. Então me ajude a levar essa informação, curtindo, assistindo 2 vezes, para você dar um hype lá. É hype? É para você dar um hype. Eu não sei se é essa palavra, né? E para engajar o vídeo. Você que tem compromisso com o que digo, não apenas com o que sou, mas com o que eu represento quando represento a todos vocês. Não deixe de apoiar este canal nessa chavinha se você pode, tá bom? Se você podendo, faça algo bom, faça algo que vai fazer bem para mim, que vai fazer bem para todos aqueles que são alcançados por isso que digo. Vamos embora, gente. Vamos embora, que tem muita coisa hoje. Veja bem, o inviajável, o imprestável, ele cometeu um crime muito grave. E deixa eu explicar por quê. No Estado democrático de direito, o cidadão pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. E se ele fizer algo para o qual existe a previsão de uma sanção, de uma pena, ele estará sujeito a essa sanção, a essa pena. A liberdade é um bem. É um direito, a vida é um direito. Em tese, o cidadão tem direito de ir e vir, de ser quem ele quiser ser, de professar a fé que ele quiser professar, de ter a posição política que ele bem queira. É direito garantido na lei. Só que a lei não serve apenas para conter o cidadão, mas principalmente para conter o Estado. Porque se o cidadão pode fazer tudo o que a lei não proíbe, o Estado só faz o que a lei permite. Então, para que o Estado tome qualquer que seja a decisão, ele precisa ter uma lei que o autorize. Por isso que tudo que o presidente faz passa pelo Congresso Nacional, que vai validar, que vai transformar aquilo em lei. Projetos são apresentados a partir de um propósito. Quero fazer algo e para tal elabora um projeto. E nesse projeto tem que estar contemplado de onde vai sair o dinheiro. E este projeto vai para o Congresso Nacional, o Legislativo vai validar esse projeto e só assim se governa. E existem leis que controlam o Estado em relação ao cidadão. O Estado só pode aplicar alguma sanção, alguma punição em relação ao cidadão se esta punição, se esta sanção estiver previsto em lei que autorize o Estado, que tem o monopólio da violência, de intervir com a força conforme a proporção estabelecida na própria lei, que coloca freios e contrapesos. Agora entenda, por que o que Bolsonaro fez foi muito grave? Porque um golpe de Estado não implica apenas em derrubar um governo. Significa atropelar todas as leis e retirar todos os freios e contrapesos. Um golpista, ele viola a lei quando toma uma decisão não prevista.
E quando ele assume o poder, ele tem que violar todas as outras leis, porque ele já é um governo ilegítimo. E por ser ilegítimo, é impositivo. Ele se impõe. E ele viola todas as leis porque o ato de se impor atenta contra todas as liberdades, contra todos os direitos, protegidos por lei. Se as leis controlam a sociedade, também controlam o Estado. O Estado gigante, você pequenininho. O Estado não te atropela, não te mata, não some com você, porque existem leis. E os governos eleitos pelo povo, eles têm que andar conforme a lei. Agora aquele que se coloca, que se impõe, que toma o poder, ele já violou a lei quando tomou o poder. E tomando o poder, para continuar no poder, precisa atropelar as outras leis. E atropelando outras leis, precisa controlar instituições. Porque todas as instituições apontam o dedo para ele e dizem: você não deveria estar aí. A Constituição diz: você não deveria estar aí. Juízes, legisladores, todos apontam o dedo e dizem: você não deveria estar aí. A imprensa diz: você, a menos que seja comprada, como foi em 64, ela vai dizer: você não devia estar aí. Deixa eu falar da imprensa. A imprensa em 64, aqueles que não se submeteram, acabaram. A exemplo da TV Excelsior, que sumiu. Dizem as más línguas que equipamentos da Excelsior foram parar dentro da Globo. Como que foram parar lá? Não se sabe, mas dizem que foi. A Globo é a queridinha da ditadura. Procure verificar no YouTube retrospectiva dos anos 64, 65, 66, 67 e veja as retrospectivas. Todas elas defendendo o governo ilegítimo. Entende que se você não defende um governo ilegítimo, você se torna um alvo a este governo que não respeita freios. O Estado não tem mais nenhum controle legal. Ele avança sobre quem quer que queira. E todas as liberdades são violadas. Porque em se mantendo legitimamente no poder, ele vai perseguir Congresso, vai perseguir Judiciário, vai perseguir imprensa, vai perseguir cidadãos, vai perseguir aqueles que exercem algum tipo de influência sobre o povo, vai calar as vozes. E ninguém está garantido, porque todas as garantias são violadas. Então quem tenta um golpe de Estado atenta contra a sociedade. E não se pode admitir que isso aconteça. A democracia, com todas as suas imperfeições, o nosso sistema de justiça, com todas as suas imperfeições, e apesar da síndrome de Deus de alguns juízes que decidem, muitas vezes atropelando a lei, mesmo e apesar disso tudo, é o melhor sistema porque nos protege daquele gigante que tem o monopólio da violência. Entenda, segundo as leis, o único ente autorizado a utilizar-se de violência é o Estado, que tem as Forças Armadas, que tem as polícias. Todos os servidores do Estado estão a serviço do Estado, prestando serviço à população. Se o Estado deixa de seguir a regra, estes todos que servem ao Estado são operacionalizados pelo Estado contra aquele que não se submete. Primeira coisa que acaba quando você tem violado a democracia é a liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de ser, liberdade de pensar, liberdade de questionar, liberdade de sugerir, liberdade de discutir. Todas as liberdades que fazem do indivíduo quem ele é, passa a ser vigiado por este Estado que não mais possui qualquer que seja o freio que proteja o cidadão do monstro, que é esse Estado armado e poderoso. Por isso que na ditadura é normal que opositores sejam eliminados. O discurso de Bolsonaro antes dele ser eleito era: vamos metralhar. Você lembra, né? Este metralhar pode ter soado como algo subjetivo, mas vimos que existe uma literalidade nisso tudo. Quando se tenta o golpe e se planeja a morte de autoridades, já se começa por aí a repressão. E todos nós seríamos caçados. Então entenda que não existe argumento para anistia. Nem e ainda mesmo que um presidente golpista de outro país resolva interferir aqui. Isso vai dar muito ruim. E eu vou explicar por que vai dar ruim. Pois é.
os golpistas e as suas narrativas. Entenda. Entenda que eles não desistem do argumento de que Bolsonaro está sendo perseguido. E isto tudo validado pela extrema-direita mundial. Porque deputados na Europa também estão se manifestando em defesa do imprestável. Mas acontece que esta pressão por parte dos golpistas a nível mundial não vai funcionar, principalmente porque no Brasil o que sempre funcionou, e funcionou muito bem, e nos trouxe até aqui nesta condição lamentável de país em eterno desenvolvimento, é a corrupção. A única possibilidade de se dobrar autoridades brasileiras, algumas, é por meio da corrupção. Uma conversa, tudo acaba em pizza, a gente vai pra casa, aperta as mãos, deixa isso pra lá, deixa Bolsonaro pra lá, vamos passar um pano nisso tudo, vamos recomeçar a partir de agora, do zero. Tem que acabar com esse negócio de polarização. Este é o discurso e este é o modo de operação do Brasil há muito tempo, e não estou generalizando. Acontece que a via da negociação não deu certo desta vez, e a tentativa deles agora de sequestro, chantagem e o pedido de resgate é a liberdade do imprestável, não vai funcionar também. E eu digo por quê? Porque o brasileiro já vive com medo da chantagem, do sequestro, do estelionato, da foto capturada indevidamente e usada para chantagear e dizer: me paga e eu te devolvo, não paga eu vou publicar sua foto, o seu dossiê, os seus segredos. Deputados, senadores, ministros saem dos seus locais de trabalho e saem todos apreensivos. Medo do sequestro na próxima esquina, medo da invasão durante a noite, medo. E eles não suportam a ideia de que um país lá de fora resolva agora encostar uma arma na cabeça e falar assim: olha, solte o imprestável ou a gente vai... Uma ameaça subsequente. A ameaça subsequente não vai funcionar e vai piorar a condição do inelegível aqui no Brasil. É isso aí, muito obrigado. Não deixe de deixar seu like, não deixe de deixar um comentário, fale de onde você me assiste. Contribua, se você puder, contribua com essa chavinha. E bom final de semana, né? E seja feliz apesar das circunstâncias.